Olá, vamos hoje iniciar o estudo pela questão de número 15. Acompanhe comigo. Questão 15. Analise as seguintes assertivas. Aí nós vamos ter o item 1, as assertivas 1, 2 e 3. Vamos lá. Assertiva 1. A antiguidade no tribunal é regulada sucessivamente pela posse, pela nomeação ou eleição e pela idade. Assertiva 2. Em caso de dois juízes de igual classe ou não tomarem posse na mesma data, considerar-se-á mais antigo, o que houver servido mais tempo como suplente, o nomeado há mais tempo, o mais idoso. No caso de recondução para o biênio consecutivo, a antiguidade contar-se-á da data da primeira posse. 3. Os membros do tribunal receberão, por sessão a que comparecerem, gratificação pro labore. Marque a alternativa correta. A. Todas as assertivas estão corretas. B. Todas as assertivas estão erradas. C. Apenas uma assertiva está correta. D. Apenas duas assertivas estão corretas. E E. Apenas uma assertiva está incorreta. Muito bem. Para nós resolvermos a questão de número 15, é importante que você vá agora até o artigo 10 do Regimento Interno e faça comigo esse estudo. Artigo 10. A antiguidade no tribunal é regulada sucessivamente pela posse, pela nomeação ou eleição e pela idade. O que está dizendo esse dispositivo para nós é o seguinte: no caso de empate, observará-se-á a antiguidade. E a antiguidade, ela é regulada como no tribunal? Ela é regulada sucessivamente. Posse, nomeação, eleição e idade. Aí diz o artigo 11, em caso de dois juízes de igual classe ou não tomarem posse na mesma data, quando a posse de dois juízes da mesma classe ou não for a mesma, o que nós iremos considerar? Considerar-se-á o mais antigo para o desempate. Mas, o seguinte, o mais antigo, o que houver servido mais tempo como suplente. Serviu mais tempo como suplente, a escolha será daquele que serviu mais tempo. Ou, ainda, o nomeado há mais tempo. Não tem a igualdade entre a suplência. Vamos passar para o nomeado há mais tempo. Esse será aquele que é o escolhido. Mesmo assim, ainda tem o mesmo tempo de suplente. Tem o mesmo, foram nomeados juntos. Agora, nós vamos decidir pelo mais antigo. Esta é a forma de escolhermos pela antiguidade, que é assim regulada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Outra informação, diz o parágrafo 1 do artigo 11. No caso de recondução, para o biênio consecutivo, primeiro e segundo biênio, a antiguidade contar-se-á da data da primeira posse. Consta-se não a segunda, que é do segundo biênio, mas a posse para o primeiro biênio. Assim, então, nós podemos dizer que o primeiro item está verdadeiro. Consequente também, o segundo item é verdadeiro. Agora o terceiro item. Os membros do tribunal receberão, por sessão, a que comparecerem, gratificação
pró-labore. Item 3, corretíssimo, conforme o artigo 12, do Regimento Interno. Assim, nós podemos dizer que o gabarito dessa questão, de número 15, é a letra A. Todas assertivas estão corretas. Vamos agora para a questão de número 16. Agora, nós vamos começar a estudar a competência do tribunal. Antes de fazer a leitura da questão 16, eu quero passar para vocês a seguinte informação. Nós temos a competência do tribunal. Temos as atribuições jurisdicionais, que constam no artigo 13, e no artigo 14, que são as atribuições administrativas e disciplinares do tribunal. O inciso 1 do artigo 13 diz o seguinte: são atribuições jurisdicionais do tribunal processar e julgar originariamente os pedidos de habeas corpus e de mandado de segurança em matéria eleitoral, preste bem atenção, em matéria eleitoral, contra ato de autoridade que responde a processo perante ao TRE. Porque nós estamos falando de processar e julgar originariamente. A autoridade que responde a processo perante o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal de Justiça do Estado por crimes comuns e de responsabilidade. Preste bem atenção, porque a banca pode simplesmente colocar para você crimes comuns somente ou crimes de responsabilidade somente, e na verdade a competência para processar e julgar originariamente é pedidos de habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, não é matéria civil, não é matéria penal, em matéria eleitoral contra ato de autoridade que responde a processo perante o Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, TJ, por crimes comuns e de responsabilidade. A letra B do inciso 1 diz o seguinte: são atribuições jurisdicionais do tribunal processar e julgar originariamente os pedidos de habeas corpus quando houver... Gente, é muito importante essa informação desse dispositivo. Quando houver perigo de se consumar a violência. Porque se não houver perigo de se consumar a violência, não há que se falar em atribuição jurisdicional do tribunal. Então, quando houver perigo de consumar a violência, antes que o juiz eleitoral competente possa prover a impetração. Aí diz a letra C: os pedidos de mandado de segurança contra atos administrativos do tribunal. Letra D: os pedidos de mandado de segurança contra atos, decisões, despachos de quem, professor? Do presidente, do corregedor-geral eleitoral, do procurador regional eleitoral e dos relatores, dos juízes eleitorais e dos órgãos do Ministério Público de primeiro grau. A letra E diz o seguinte: os pedidos de habeas data e de mandado de injunção nos casos previstos na Constituição, quando versarem sobre matéria eleitoral. Versou sobre matéria eleitoral é competência jurisdicional do TRE. O registro e impugnação de registro de candidato aos cargos de governador, vice-governador e membro do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa. Muita atenção, que a banca vai induzi-los ao erro, dizendo o seguinte: o registro e impugnação de registro de candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Mentira.
Não acredite nessa indução. Na verdade, é o registro e a impugnação do registro de candidatos ao cargo de governador, vice-governador e membro do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa. Letra G. As reclamações, as representações e as ações de investigação judicial eleitoral, porque nós estamos falando TRE, previstas no regimento, neste regimento, na legislação eleitoral e nas instruções, resoluções expedidas pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Com uma observação ressalvada, com exceção das competências, com exceção da competência do TSE e dos juízes eleitorais. Letra H. As ações de impugnação de mandato eletivo apresentadas contra quem, professor? Contra candidato eleito em pleitos federal, deputado federal, exceto para os cargos de presidente, vice-presidente da República e estadual. Preste bem atenção. Exceto para os cargos de presidente e vice-presidente da República. Os recursos contra expedição de diploma apresentados contra candidato diplomado em eleição municipal. Os recursos contra expedição de diploma apresentados contra candidato diplomado em eleição municipal. Os crimes eleitorais e os comuns que eles forem conexos juntos, cometidos pelo mesmo Tribunal de Justiça Militar, juízes eleitorais, federais, do trabalho e estaduais de primeiro grau, por promotores eleitorais e de justiça, deputados estaduais, prefeitos municipais, secretários de Estado, procurador-geral de justiça, advogado-geral do Estado e quaisquer outras autoridades estaduais que, pela prática de time comum, respondem a processo perante o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal de Justiça do Estado. Eu vou parar aqui na letra K para nós começarmos a resolver questões para ficar mais fácil a aprendizagem de vocês. Diz a questão 16, com relação à competência do Tribunal Regional Eleitoral, é incorreto afirmar. A questão está pedindo a alternativa incorreta. É incorreto afirmar que são atribuições jurisdicionais do tribunal processar e julgar ordinariamente. Letra A. Os pedidos de habeas corpus e de mandado de segurança em matéria eleitoral. Até aí, verdadeiro. Contra ato de autoridade que responde a processo perante o Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça do Estado. Correto. Mas somente por crimes comuns falsos. Porque, na verdade, o que nós já falamos, que diz o artigo 13, inciso 1, parágrafo 1, a letra A, fala que não é somente para os crimes, por crimes comuns e de responsabilidade. Então, o nosso gabarito é a letra A, que está incorreta. Consequentemente, as outras letras estão corretas. Vamos lá. Letra B. Os pedidos de habeas corpus, quando houver perigo de se consumar a violência, antes que o juiz eleitoral possa prover. A impetração e os pedidos de mandado de segurança contra atos administrativos do tribunal e os pedidos de mandado de segurança contra atos, decisões, despachos do presidente, do corregedor regional eleitoral e do procurador regional eleitoral e dos relatores, dos juízes eleitorais e dos órgãos do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau. Corretíssimo.
Corretíssimo. Essa alternativa, ela está disposta no artigo 13, inciso 1, letra B, C e D. Vamos agora para a alternativa C. Os pedidos de habeas data e de mandado de junção nos casos previstos na Constituição. Mas somente, caros colegas, quando versarem sobre matéria eleitoral. Corretíssimo. Corretíssimo. Letra E do inciso 1 do artigo 13 do Regimento Interno. Letra D. O registro e a impugnação do registro de candidatos aos cargos de governador, vice-governador e membro do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa. Corretíssimo. Corretíssimo. Letra E do Regimento Interno do TRE. Letra E. As reclamações, as representações e as ações de investigação judicial eleitoral previstas no regimento, na legislação eleitoral e nas instruções expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, ressalvada a competência do TSE e dos juízes eleitorais. Corretíssima. Corretíssima. É a letra G do inciso 1 do artigo 13 do Regimento Interno. Muito bem, muito bem. Vamos agora para a questão de número 17. Questão de número 17. Com relação às competências do Tribunal Eleitoral, é correto afirmar. Agora nós estamos procurando a questão incorreta. Agora nós estamos procurando a questão incorreta. Letra A. Alternativa A. As ações de impugnação de mandato eletivo apresentadas contra candidato eleito em pleitos federal e os recursos contra expedição de diploma apresentados contra candidato diplomado em eleição municipal. Alternativa B. Os crimes eleitorais e os comuns que eles forem conexos cometidos pelos membros do Tribunal de Justiça Militar, juízes eleitorais federais, do trabalho e juízes estaduais de primeiro grau por promotores eleitorais de justiça, deputados estaduais, prefeitos municipais, secretários de Estado, procurador-geral de justiça, advogado do Estado e quaisquer outras autoridades estaduais que, pela prática de crime de responsabilidade, respondem a processo perante o Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça do Estado. Alternativa C. Os conflitos de competência entre juízes eleitorais do Estado, a suspeição ou impedimento de seus membros, do Procurador Regional Eleitoral, dos servidores da Secretaria e dos juízes de primeiro grau. Alternativa D de dado. As reclamações relativas às obrigações impostas por lei aos órgãos regionais dos partidos, quanto à contabilidade e à apuração da origem de seus recursos. Os pedidos de desaforamento dos feitos, decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias da sua conclusão para julgamento, formulados por partido, candidatos, Ministério Público ou parte legitimamente interessada, sem prejuízo das sanções decorrentes do excesso de prazo. Letra E. As reclamações para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões e nas hipóteses previstas na legislação eleitoral e nas instruções pelo tribunal. Já falamos, agora nós vamos resolver alternativa por alternativa. Nós estamos procurando a alternativa correta. A alternativa correta. A letra A, ela diz: as ações de impugnação de mandato eletivo apresentadas contra candidatos eleitos em pleitos federal e os recursos contra expedição de diploma apresentados contra candidato diplomado em eleição municipal. Errada. Por que está errada, professor? Porque de acordo com o artigo 13, inciso 1, a linha H,
as ações de impugnação de mandato eletivo apresentadas contra o candidato eleito em pleito federal, exceto para os cargos de presidente e vice-presidente da República. A alternativa A não é o nosso gabarito, porque ela está falsa. A alternativa B: os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, cometidos pelos membros do Tribunal de Justiça Militar, eleitorais, federais do trabalho e estaduais de primeiro grau, por promotores eleitorais e de justiça, deputados estaduais, prefeitos municipais, secretários de Estado, procurador-geral de justiça, advogado-geral do Estado e quaisquer outras autoridades estaduais que, pela prática de crime de responsabilidade, aí que está o problema. O artigo 13, inciso 1, a linha J, não fala que é de crime de responsabilidade, mas sim de crime comum. Então, a alternativa B está incorreta. A alternativa C está corretíssima. Corretíssima. Ela está de acordo com o artigo 13, inciso 1, letra K e I do regimento interno. A letra D, a alternativa D, está incorreta. Incorreta. Por quê? Por que ela está incorreta, professor? Porque ela está... Vamos lá, para vocês entenderem direitinho o que ela fala. As reclamações relativas às obrigações impostas por lei aos órgãos regionais dos partidos, quanto à contabilidade e apuração da origem de seus recursos. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos, e ela fala decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias. Na verdade, é não decididos, então ela está indo de encontro, ela está batendo de frente com a letra M do artigo 13, inciso 1, errada. A letra E também está errada. Ela fala as reclamações relativas às reclamações para preservar a competência tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, hipóteses previstas na legislação eleitoral e nas instruções expedidas pelo tribunal. Vamos ver o que fala a letra O do inciso 1 do artigo 13. As reclamações para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das decisões e nas hipóteses previstas na legislação eleitoral e nas instruções expedidas pelo tribunal. Opa, peraí. Alguma coisa, essa questão também, ela está se mostrando verdadeira. Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Vamos ver aqui, porque pode ser uma questão para ser anulada. Dá o gratuidade das suas decisões e nas hipóteses previstas na legislação. Ok. Porque, na verdade, essa questão realmente eu vou ter que invalidá-la. Mas para não estar invalidando, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, aonde está falando, que, olha, as reclamações para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões e nas hipóteses da legislação civil. Porque aí a questão fica inválida. Ok? Muito bem. Feitas as correções, estamos aí com o gabarito, a letra C de casa. Encerro aqui esta aula e no próximo vídeo nós damos continuidade ao nosso estudo sobre o regimento do TRE-MG. Um grande abraço, que Deus te abençoe.